Terça-feira da 13ª semana do tempo comum. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Caríssimo irmão, caríssima irmã, a perícope de hoje, Mateus capítulo 8, versículos 23 a 27, nos mostra o domínio de Deus sobre a criação. Esta barca simboliza a igreja, que enfrenta as tempestades neste mar agitado da vida. A igreja é açoitada pelo vento contrário, e as ondas do mar revolto precipitam sobre ela. Há discussões e intrigas, tanto fora da igreja quanto dentro dela. O mar é o símbolo de todas as forças inimigas de Deus e do homem. Mas é fundamental observar que os discípulos não estão sozinhos. Jesus está na barca com eles. Aqui diz que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Quando vemos este mesmo evento relatado no Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, versículo 38, é interessante, pois arrumaram até um travesseirinho para Jesus. Em Marcos diz assim: ele estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. O dormir de Jesus tem um sentido simbólico: a sua morte. Recordo aqui o Evangelho segundo Marcos 5, 35, 43, que relata a ressurreição da filha de Jairo, chefe da sinagoga. A filha de Jairo morreu. Jesus diz: não temas, crês somente. Quando chega à casa de Jairo, é um alvoroço, gente chorando e clamando em voz alta. Jesus entra e diz: porque este alvoroço e este pranto? A criança não morreu, está dormindo. E ele ressuscita a menina. Talita cum, menina, levanta-te. Em João, capítulo 11, versículo 11, referindo-se à morte de Lázaro, Jesus diz: nosso amigo Lázaro está dormindo, mas vou despertá-lo. Referindo o dormir à morte, Mateus quer ensinar aos cristãos das comunidades que Jesus já não está presente entre nós de forma visível, como antes, quando pelas ruas da Galileia ele andava. Fica então uma sensação de estar em sós e assim ter que contar com as próprias forças. Meu irmão e minha irmã, quantas vezes nos sentimos assim? Quando o vento é contrário, as ondas revoltas querem afundar o nosso barco e estamos aflitos, com água até o pescoço. Parece que estamos sozinhos. Em meio às aflições da vida, perguntamos: onde está Deus? Ele não vê o que eu estou passando?
Será que está dormindo? A resposta é não. Deus nunca dorme. Cristo está sempre conosco, como prometeu em Mateus capítulo 28, versículo 20. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Os discípulos então se aproximam e diz: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Aqui fica um alerta para nós. Não devemos fazer como os apóstolos, pois estes se esqueceram que o Mestre estava no barco com eles. Só gritaram a Jesus no momento do desespero. Muitas vezes, só procuramos a Deus em situação extrema. É por isso que Jesus censura. Porque tendes tanto medo, homens fracos na fé. Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Este levantar é a ação do ressuscitado. A perícope encerra assim: os homens ficaram admirados e diziam: quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Meu irmão e minha irmã, não devemos chamar Jesus só quando estiver em situação desesperadora. Lembre-se, Ele está com você no barco da sua vida. Não o ignore. Seja amigo dele. Seja amiga dele. Ele nunca dorme. É nós que esquecemos dele. Este que até os ventos e o mar lhe obedecem é Deus. O que é o teu problema diante do poder de Deus? É nada. Aqui cabe aquela frase já conhecida, mas nem sempre vivida. Não diga a Deus o tamanho do seu problema. Diga ao seu problema o tamanho de Deus. Para Deus, nada é impossível. O ressuscitado está na barca com você. Diga comigo: Jesus é o meu Senhor. Jesus é o dono da minha vida. Jesus, vida minha, traz para a minha vida paz. Eu vos abençoo com as bênçãos que vêm de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.